O tema de hoje é uma ordem de Deus. E a ordem de Deus nos diz: não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu quero lhe convidar para ir até Gênesis, capítulo de número 19. E aqui nós vamos nos deparar com a história da família de Ló. É uma história que nos traz lições em tom de exortação. É como que fosse um sinal amarelo para as famílias. Porque, infelizmente, o final da família de Ló não foi muito bom. Não foi muito bom. E eu quero aqui, pedindo a Deus graça, para que você ouça essa palavra até o final. Porque às vezes a nossa necessidade imediata nos faz pular algumas etapas da nossa vida espiritual. Porque nós achamos que precisamos daquilo naquele momento. E na verdade, os planos que Deus tem para você são planos excelentes, de lhe fazer prosperar, de lhe dar aquilo que é bom e aquilo que está no coração dele. Não são planos maus, são planos de bênção. A ótica de Deus não é a sua. Deus tem uma visão do todo, você tem uma visão do agora. Por isso que você precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco, através dessa passagem bíblica de Gênesis, capítulo de número 19, que tem como personagem principal Ló. Pois bem, você vai ver que a história de Ló, ela é uma história que envolve sua família. E Ló ficou muito conhecido porque ele viveu com o seu tio, Abraão, e teve muitas experiências com Deus. Muitas experiências. Agora, no capítulo 19, Ló estava em Sodoma. Ló estava em um lugar que ele jamais deveria estar. E Ló, você vai ver que Ló fracassou em algumas áreas da sua vida, principalmente no trato com a sua família. Mas a Bíblia trata Ló como um homem justo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele descreve Ló como um homem justo e reto. Mas Ló aqui estava numa cidade depravada, uma cidade idólatra, imoral. Até hoje, né, quando você ouve essa palavra Sodoma, essa palavra é ligada a tudo que é violento, tudo que é imoral, tudo que é perverso. Isso é uma Sodoma. Você quer dizer que isso é algo que não merece atenção, não merece respeito. Isso são os sodomitas. Pois bem, o que acontece é que essa cidade, ela extrapolou os limites. E agora Deus toma uma decisão de destruir essa cidade com fogo. Deus chegou no limite. O pecado daqueles homens que habitavam em Sodoma chegaram ao limite. Tanto é que no hebraico a palavra Sodoma dá a ideia de queimada, de abrasada. Pois bem, dito isso, eu quero chamar muito a sua atenção, porque a gente fica apenas agora em algumas histórias bíblicas, alguns dados bíblicos, mas eu queria agora, pedindo graça a Deus, trazer essa palavra para a gente. Porque se eu lhe perguntar onde está Sodoma hoje, talvez você diga, mas pastor, eu acho que Sodoma é quando as nossas ruas são aí tomadas por pessoas que não respeitam a fé,
nos carnavais, por exemplo, né? E talvez você imagine aquele grupo de pessoas que não respeitam a fé dos outros, que no meio da rua usam drogas, fazem sexo. Talvez você pense nisso. Não deixa de ser uma Sodoma. Mas eu queria trazer essa palavra agora para mim, para você, e lhe mostrar pela Bíblia, como uma consideração importantíssima nessa mensagem, que, na verdade, nós temos um coração sodomita. Isso mesmo. Isso mesmo. Não é necessário a gente olhar para as ruas em tempos de carnaval do nosso país para a gente ver agora o espírito de Sodoma. Não basta. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos encontrar uma Sodoma. Mas, pastor Júnior, como assim? Veja bem, todos nós, infelizmente, nascemos com essa natureza. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e cheio de males. É a verdade. Irmão, não tem para onde correr, não. A palavra de Deus é a verdade e é o que está escrito lá em Provérbios 6,14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Olha a natureza que temos. Por isso que essa palavra é para mim. Por isso que essa palavra é para você. Deus está dizendo, não olhe para trás. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo, fuja, corra, vença todo o sentimento de Sodoma que há no seu coração. O verso 18 diz assim, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam e correm para o mal. Essa natureza está dentro de você, está dentro de mim. Desde o nosso nascimento. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 15:19. Eu estou mostrando a você que essa natureza sodomita está agarrada, entranhada dentro de nós, porque diz, o próprio Jesus disse, porque do coração procede os maus pensamentos. Olha o que procede do nosso coração. Procedem mortes, adultérios, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, Jesus falou. E apesar de tudo isso, Ló ainda é tratado na Bíblia, como nós vimos no início, como um homem justo. O problema aqui, irmãos, é que esse homem, ele estava preso, sabe? Ele estava preso a Sodoma, uma cidade violenta, imoral, tinha agora tomado o coração de Ló. Ló não conseguiu se libertar daquela cidade. E quando eu falo isso, essa palavra está chegando a milhares de pessoas. Aqui eu sinto trabalhar de Deus tremendo através de cada palavra colocada. Porque tem pessoas agora que estão dando um grito de socorro e dizendo, pastor Júnior, eu não quero ficar preso a Sodoma. Pastor Júnior, me ajude em oração, porque eu nem estava prevendo ouvir a rádio, mas Deus está falando comigo, pastor, e eu estou igual a Ló. Eu esmoreci na caminhada. Eu estou num lugar onde eu jamais poderia estar. Pastor, eu permiti estar numa situação que jamais eu deveria estar. E você está dizendo, eu preciso sair daqui. E se você está dizendo isso, eu quero dizer que essa palavra te alcançou. Eu quero dizer que você vai sair. Eu quero dizer a você que você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Você não vai olhar para trás, não. Você não vai permitir que essas cadeias se tornem ainda mais poderosas sobre a sua vida, não.
Você não vai deixar que esse negócio lhe domine, não. Porque você tem, aleluia, Deus e o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É interessante perceber, irmãos, se a gente for analisar a história de Ló, no capítulo 19, um pouquinho antes, a gente vai ver, olha que coisa, olha como as prisões espirituais são poderosas. Olha como, se a gente não tiver atenção, essa natureza sodomita nos prende. Olha só, se você for olhar a história, você vai ver que Ló teve a oportunidade de viver, ou melhor, de sair de Sodoma. Sodoma foi atacado por um rei, Abraão entrou com seus homens valentes, livrou a família de Ló, mas Ló voltou novamente para aquela cidade corrupta. Aleluia. Meu Deus do céu. Ló estava lá novamente. E diante dessa palavra, eu quero lhe mostrar aqui alguns passos para que você não olhe para trás e não permita que Sodoma lhe prenda. A minha cobiça pode não ser a sua cobiça. O meu pecado pode não ser o seu pecado. Mas eu acredito, independente de qualquer coisa, que tem algumas coisas que nós devemos fazer urgentemente, e aqui é a parte mais importante dessa mensagem. Urgentemente, você que é crente, que não é, você que diz, pastor, essa palavra é para mim, você que fica meio assim achando que não tem nada a ver com essa mensagem, tem algumas coisas que nós devemos fazer, e enquanto eu pontuo aqui, o Espírito Santo está lhe enchendo, aleluia, de força, lhe enchendo de ousadia, lhe enchendo de fé, aleluia. Olha, irmãos, você não sabe a fúria do diabo quando nós ministramos uma palavra como essa, porque Deus está salvando, libertando, aleluia. Não precisa de gritaria nem de agonia, não. Deixa a palavra. Deixa a palavra penetrar. Deixa a palavra ser pregada, porque o rebuliço já começou. Aleluia. Já tem gente aí que você nem imagina, que não gosta nem da rádio, não gosta nem que você fique nas lives, dizendo assim, Deus, eu sou um Ló, eu estou preso, mas eu quero me libertar. Aleluia. E Deus está ouvindo as suas preces. Deus está ouvindo a sua necessidade, aleluia, de sair de Sodoma urgente. E Deus vai te contemplar com esse pedido tão nobre, que vai mudar a sua vida. E não só vai mudar a sua vida, como nós vamos ver aqui, vai mudar a sua vida e a vida da sua família. É urgente. Não olhe para trás. Corra. Então, pastor Júnior, diga aí o que é que eu preciso fazer para não olhar para trás, não deixar que essas cadeias me destruam, pastor. A primeira coisa que você deve fazer é aceitar a palavra de Deus. E quando eu digo que você precisa aceitar a palavra de Deus, você precisa entender que Deus está falando sério com você agora, através do rádio, e que Deus vai tocar fogo em tudo que for de Sodoma. Eu vou repetir. O primeiro passo é você aceitar a palavra de Deus. E quando eu digo você aceitar a palavra de Deus, é porque o que Deus fala comigo e com você agora é muito sério. E Ele está dizendo que não vai tolerar as coisas de Sodoma na sua vida. Vai ser queimada, destruída. Aleluia. Em nome de Jesus. Gênesis 18, 20 está escrito: E disse mais o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado,
e o seu pecado se tem agravado muito. A gente gosta muito, irmãos, de ouvir que Deus é bom, misericordioso. A gente gosta de ouvir que Deus é paciente, mas a gente não quer enfrentar a verdade de que a justiça um dia será feita e que Deus destruirá tudo que é de Sodoma. A gente quer evitar ouvir essas palavras. Uma certa vez, Deus ele revelou a sua natureza para Moisés, dizendo quem ele era. Lá em Êxodo 34:6, você vai ver o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia até 1000 gerações, que perdoa iniquidade, transgressões, tal e tal. Mas se você vê lá no finalzinho do verso 7, a palavra do Senhor, que diz que Deus é misericordioso, perdoa pecado, iniquidade, diz que Deus não trata o culpado por inocente. Diz assim, ainda que Deus não inocenta o culpado. Sabe o que é isso? É Deus dizendo a mim e a você: eu não fecho os meus olhos para o seu pecado. É Deus dizendo, em outras palavras, eu sou misericordioso, sou longânimo, eu tenho paciência, mas eu não aceito Sodoma lhe destruindo. É Deus dizendo, eu estou avisando, eu estou lhe dando oportunidade. Gênesis 19:15 diz: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, para que não pereça no castigo da cidade. Olha, irmãos, aqui pra gente. Às vezes a gente está tão embriagado com a nossa natureza sodomita que a gente não leva a sério o que Deus falou. Deus estava dizendo através dos seus anjos a Ló, você pode conferir aí no capítulo 19, Ló, pega tuas coisas e desaparece dessa cidade, Ló, e não olha para trás. Olha, Deus falando com o homem e o homem ainda não leva a sério e fica aí criando uma situação, criando outra. A condição de Ló diante de Deus estava tão desgastada que quando ele vai chamar a sua família para sair da cidade, a Bíblia diz que os seus genros começaram a sorrir dele, sem acreditar. Sem acreditar. E às vezes a gente está assim, não acredita não. Não acredita não. Essa palavra não é para mim não, pastor. Essa palavra não é para mim não, pastor. Eu queria tanto que fulano ouvisse. Fulano não, esqueça fulano. É você. É você que tem que entender que Deus está falando sério com você, comigo. Que a vida cristã é isso, é verdade, é coração limpo, é luta diária contra o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pastor, eu quero vencer Sodoma. O que é que eu devo fazer? Saber que Deus está falando sério com você e você deve aceitar a palavra dele. Segunda coisa que você deve fazer: se você quiser se livrar de Sodoma, você precisa entender que Deus não aceita acordo com o pecado. Olha, Ló chegou a uma situação tão deplorável, e aqui vamos lembrar que a Bíblia trata Ló como um homem justo. Ele era juiz, era um homem que viu Deus fazendo coisas grandes através do seu tio Abraão, em tendas e naquela lida diária com os pastores de ovelhas. Ló teve grandes experiências com Deus. Eu estou falando desse homem. Veja só,
Veja só como esse homem agora se comporta para terem relações sexuais com os anjos de Deus. Veja que cidade miserável. Que promiscuidade triste. Está no texto sagrado. A homossexualidade ali estava imperando. E Ló fica apavorado. Ló era juiz e queria manter sua reputação. E ele começa a negociar a sua própria família, dizendo àqueles homens: não moleste, não tenham relações com os anjos, com esses homens que estão aqui, porque eles entendiam como anjos, ou melhor, eles entendiam como homens. E Ló disse: olha, eu tenho 2 filhas, são virgens, eu vou entregar elas para vocês, e vocês façam o que vocês querem. Veja como estava a cabeça de Ló. Ló perdeu a noção do que é erro, do que é pecado, do que é imoral. Irmãos, olha, você escutando todo dia a mesma mentira, você acha que é verdade. Você envolvido com essa imoralidade, com essa situação dia após dia, daqui a pouco você está, aquela história. Quem anda com porco, farelo come. O seu cotidiano. Se você anda com gente mal educada, você vai ficar mal educado. Se você convive com pessoas violentas, naturalmente você vai achar que a violência é algo natural. Foi o que estava acontecendo com Ló. Inclusive, quando os anjos chegaram, você vê isso no capítulo 19, chegaram na cidade de Ló, estava assentado, se balançando na frente, na porta da cidade que Deus destruiu, porque o pecado deles chegaram até as narinas de Deus, e Deus disse: eu vou destruir, eu vou queimar no fogo. Agora esse homem oferece a sua família em troca da sua reputação. Por isso que o segundo conselho que eu lhe dou é: não substitua um pecado por outro que você acha que é menos grave ou qualquer coisa. É aquela ideia, né? Trocar um pecado por um pecadinho ou por outros pecadinhos. A gente tem costume de fazer isso. Deus abomina. A misericórdia de Deus foi tão grande que os anjos de Deus fizeram com que aqueles homens ficassem cegos, aqueles homens homossexuais ficassem cegos e não conseguiram achar a porta da casa para não violentar os anjos de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Então, primeiro, aceite o que Deus fala. Deus está falando sério e ele declara guerra contra Sodoma. A Sodoma que está no nosso coração, a gente viu que o nosso coração é terrivelmente corrupto. Eu falei aqui no início da mensagem. A nossa natureza é sodomita. Isso é uma verdade que nós não podemos passar por cima. E Deus declara guerra a essa natureza. Segundo, Deus fala sério. Primeiro, né, Deus fala sério e vai queimar tudo que é de Sodoma. Segundo, você não pode estar trocando um pecado por outro. E por fim aqui, para a gente concluir essa palavra, você precisa da ajuda de Deus. Você que está me ouvindo e dizendo: pastor Júnior, eu não sou nem crente, pastor. Estou ouvindo essa palavra, mas o senhor tem razão, pastor. O senhor só está falando verdade aí. Porque eu tenho uma prisão na minha vida. Eu não sei se é as drogas, eu não sei se é uma vida sexual desordenada, eu não sei se é uma vida fácil, eu não sei. Mas, pastor, eu tenho uma corrente me prendendo. E você só reconhece isso porque Deus já está trabalhando na sua vida. Porque muitos não reconhecem, muitos rejeitam. Você reconhece isso porque Deus está criando situações para que você se aproxime mais dele e você reconhece. Deixa eu lhe falar algo muito sério aqui.
que pode ser um divisor de águas na sua vida. Você não consegue sair só desse negócio. É muito poderoso as prisões que Sodoma causa na nossa vida. É muito poderosa essas prisões. São correntes invisíveis. Então, pastor Júnior, o que é que eu devo fazer? Alguém tem que pegar na tua mão e te puxar e te tirar dessa situação. E esse alguém é Jesus. Jesus precisa fazer isso e você precisa aceitar que ele faça isso. Foi o que aconteceu com Ló. Se você olhar Gênesis 19, 16, diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o retiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos de Deus pegaram Ló, saíram puxando ele assim, arrastando ele. Tu tem que sair daqui, homem, presta atenção, não estás vendo não o que está acontecendo não, tu não está levando a sério a minha palavra não. A palavra de Deus é: eu vou destruir Sodoma. Além dessas determinações ou da determinação de sair de Sodoma, Deus ainda deu mais uma determinação em Gênesis 19, 17, e é o tema dessa mensagem, porque está escrito: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. E no finalzinho diz: foge para o monte para que não pereças. Olha só, saia. A saída é difícil, precisa de alguém lhe carregar, esse alguém é Jesus, porque os anjos representam o próprio Deus arrastando Ló e a sua família pela mão para sair da cidade. Tamanho era o apego, aquela promiscuidade toda, aquelas violências todas que estavam imperando na cidade de Sodoma. Aí agora, diante disso, Deus ainda diz: você não pode olhar para trás. Vá e salve a sua vida e da sua família. E a história, infelizmente, nós sabemos que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Perdeu a sua vida e a vida da sua família. Isso fala do amor que temos, infelizmente, ainda pelas coisas de Sodoma. É tempo de olhar para frente. Não recue. Não recue porque Sodoma não combina com você. Mesmo tendo uma natureza sodomita, que é o que a Bíblia revela. Você é uma nova criatura. Se caiu, se levante. Através da lágrima, do choro diante de Deus, da verdade. Porque Deus está te amparando como um filho querido, amado do Pai. Não olhe para trás. Leve a sério, porque a palavra de Deus é muito sério e Sodoma será destruída. Não tenha acordo. Segundo, não negocie com o seu pecado. Não troque de pecado. Não queira. Peça perdão a Deus e lute. Declare uma luta diária contra o seu pecado. E terceiro e último, você precisa se aproximar mais de Deus, porque sozinho não tem nada feito. Não tem. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Não consegue. Só não. Mas, pastor, eu decidi. Se você decidiu com Jesus, glória a Deus. Se você decidiu só com você, eu já declaro sua derrota. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos vencer dia após dia essa natureza sodomita do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.